A paz do Senhor, a paz de Deus a todos, irmãos em Cristo. Vocês são bem-vindos neste vídeo, irmãos e irmãs que verem este vídeo. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, e aqui estou mais uma vez para fazer este vídeo, para falar da palavra de Deus, para falar do amor do Senhor. Neste momento eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui aos Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, aqui dizendo aqui no capítulo 4, versículo 17 em diante, que diz: a santidade cristã e aposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andais também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimentos, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. E se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojais do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos removeis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não vos ponhais o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Nada saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação para os que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda a armadura, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoadores uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então aqui a palavra de Deus nos fala, aqui o apóstolo São Paulo nos ensinando, dizendo: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andais também a outros gentios, na vaidade no seu sentido. Então, para que nós não andemos como os gentios, na vaidade do seu sentido, porque nós sabemos que os gentios, quando nós éramos gentios, então andava na vaidade, andava fazendo coisas que não era do agrado do Senhor, do agrado de Deus. Então Paulo aqui nos diz para que nós não andássemos assim mais, como também nos outros tempos. Então os gentios
então andava na vaidade do seu sentido. Então nós não podemos andar na vaidade, nós não podemos andar assim fora da palavra de Deus, mas temos que deixar as coisas que para trás fica, porque antes nós era gentil, mas hoje nós somos servo de Deus, então temos que andar diferente, entenebrecidos no entendimento, separado da vida. Então nós andava entenebrecido do entendimento e separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Então pela ignorância que há neles, então por isso que eles andam assim, pela dureza do seu coração. Então nós sabemos que as pessoas então andam assim, mas a palavra de Deus, Paulo está aconselhando nós não andar nesta maneira, porque antes também nós andava nesta mesma situação, mas hoje nós somos servos de Deus, nós temos que modificar assim a nossa vida e andar na presença do Senhor, o qual, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Então diz aqui que eles deixaram, a qual, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, e cometeram toda a impureza. Então cometeram toda a impureza, tudo aquilo que não era da vontade de Deus, eles cometeram. Então, mas vós, diz aqui, vós não aprendestes assim a Cristo. Então vocês, meus irmãos, vocês, minhas irmãs, vocês não aprenderam assim a Cristo. Cristo não ensinou nós andarmos desta maneira. Cristo ensinou nós andarmos de outra maneira, sermos humildes, sermos obedientes, sermos tementes a Ele. Se é que tendes, e diz aqui, Paulo ainda diz, se é que tendes ouvido e fostes então ensinados, se é que vocês então têm ouvido e fostes ensinado como está a verdade, como está a verdade em Jesus. Assim, então se nós sabemos que diz assim, como se vocês fossem assim, se foi ensinado assim como a verdade a qual está em Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade está somente em Jesus, não tem outra verdade. Então por isso diz aqui, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, porque a verdade está em Jesus. Jesus somente fala a verdade. Então por isso nós temos que assim andar de acordo conforme esta palavra, que quanto ao trato passado, então diz, quanto ao trato passado, vós despojais do velho homem. Então, quanto ao trato passado, vós despojais do velho homem, porque antigamente nós era um homem velho, ali fazia tudo aquilo que não era do agrado de Deus, tudo aquilo que não prestava, nós fazia, mas hoje nós somos uma nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa na presença de Jesus. Nós somos chamados filhos de Deus. Então nós temos que ser uma pessoa separada, uma pessoa diferente, que diz aqui, que se corrompe pela concupiscência do engano. Então, porque se corrompe pela concupiscência do engano, então nós não sabemos, nós temos que deixar de tudo isto, conforme diz, do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Então antes nós ali estava corrompido pela concupiscência do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido. Então que nós possamos renovar em nosso espírito, no sentido, então aqui no vosso sentido, removeis no espírito, renovais no espírito do vosso sentido. Então nós temos que cada dia mais estar renovado na presença de Deus, uma nova pessoa, uma nova criatura. Então nós temos que renovar. Quando alguém olhar para nós, tem que ver algo diferente em nós. E vós revestistais do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdade
justiça e santidade. Então diz, e vós revestíveis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então nós diz aqui a palavra de Deus, e revistais do novo homem. Então nós temos que revestir do novo homem, que é segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Nós temos que nos procurar cada dia mais nos santificar na presença, porque diz a palavra de Deus, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo, pelo que deixai a mentira. Então deixa a mentira, porque diz Paulo aqui falando, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo. Então nós temos que deixar a mentira e falar cada um a verdade ao seu próximo e deixar de falar a mentira, mas não falar mais a mentira, porque agora nós somos servos de Deus e a nossa boca tem que falar a verdade. Nós temos que ter outra direção e não aquilo que nós fazíamos no passado, então tem que ficar para trás, porque somos membro um dos outros, nós somos membro um dos outros, um irmão é membro de outro, então nós não podemos mentir, deixar de mentir, nós não podemos mentir para o nosso irmão, por isso que diz, deixai a mentira. Então nós temos que deixar a mentira, irai-vos e não pequeis. Então Paulo aqui está falando também, ireis e não pequeis. Às vezes a pessoa fica irado por qualquer motivo, mas a palavra de Deus aqui fala, ireis, mas não pequeis, porque às vezes nós pecamos, às vezes nós temos ira, porque nós sabemos que nós estamos num tabernáculo de carne e às vezes queremos se irar, mas diz aqui, não pequeis. Quando você se irar, então diz aqui, ireis, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa justiça. Então não se ponha o sol sobre a vossa justiça, dizendo, não, eu tenho razão, porque eu fiz isso, eu estou irado por causa disso, por causa daquilo. Então não ponha o sol sobre a vossa justiça, sobre a sua justiça, mas então não peque, peça perdão a Deus, peça ali forças para que Ele dê força para que você fique calmo. Então ireis, mas não pequeis, conforme diz a palavra de Deus, e diz, e não deis lugar ao diabo. Então não deixa que o diabo tome conta, porque nós sabemos que o diabo, ele procura cada dia mais tentar ao homem, procura tentar a mulher para ver se ele acha brecha, e se ele achar brecha ali naquele coração, achar brecha ali entre nós, então nós sabemos que ele entra e ele faz desordem, ele faz ali aquilo a qual ele sabe que somente é maldade. Então por isso não deis lugar ao diabo, porque a palavra de Deus mesmo, ela diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando o diabo quiser, às vezes, querer fazer algo para que você peque, para que você faça coisa que não é do agrado dele, peça força a Deus, peça ajuda a Ele, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar e vai te fortalecer, e então o diabo vai se afastar, porque nós sabemos, por isso que diz aqui, não deis lugar para ele, porque se ele não tiver lugar, ele vai ter que se afastar. Mas se às vezes a pessoa ceder e der uma brecha, deixar lugar para ele, então ele vai querer aproveitar aquela oportunidade, aquela brecha a qual ali está aberto, então ele vai entrar. Então por isso não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, então diz, aquele que furtava, não furte mais. Você que é uma pessoa, então nós quando furtávamos, às vezes, então diz, quantas pessoas que furtavam, então diz, não furte mais. Então se você é uma pessoa que furtava, então a palavra de Deus aqui dizendo, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos. Então não furte mais, mas vai trabalhar fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha
o que repartir com os que tiver necessidade. Então vai trabalhar, não roube mais, não furte mais nada de ninguém, mas trabalhe com as suas próprias mãos, para que você assim ainda tenha com o que repartir, como assim ajudar alguma pessoa que às vezes necessita e apareça no seu meio ali e você vê que aquela pessoa está necessitado. Então nos diz aqui a palavra de Deus que é bom que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então vamos assim fechar a nossa boca e não deixar sair palavra torpe, palavra que venha assim entristecer ao Espírito Santo, mas só o que for boa para promover edificação. Então que da nossa boca saia somente palavras que for boa para edificação. Então, se outra palavra às vezes que é torpe, não vamos deixar sair das nossas bocas, conforme diz aqui a palavra de Deus, Paulo ensinando a igreja, ensinando a nós também, porque esta palavra está sendo dirigido a mim, a você, a cada um de nós que está ouvindo esta palavra, porque esta palavra primeiramente ela vai passar por mim para depois chegar a vocês. Então diz aqui, para edificação, para que dê graças ao que a ouvem. Então, para que dê graça ao que ouvem, porque quando às vezes alguém como um de nós fala palavra boa, então a pessoa tem o prazer de ouvir da nossa boca, tem o prazer de ouvir a voz nossa quando estamos conversando com ele, porque são palavras que edificam, palavras então a qual vem ali trazer para ele conforto. Então, por isso aqui a palavra de Deus diz que edifica para os que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo. Então não entristeça o Espírito Santo, porque quando nós estamos deixando entrar estas coisas dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, então nós entristecemos o Espírito Santo, o qual ele sai de nós, porque ele não fica na casa quando está sujo, mas o Espírito Santo só habita na casa enquanto está limpo. Por isso diz aqui, não entristeçais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é aquele que nos ajuda, porque nós vemos a palavra de Deus nos diz, quando nós lembramos de alguma coisa a qual Jesus fala ali, então, e às vezes nós lembramos das palavras que Jesus falou, é o Espírito Santo lembrando de tudo aquilo que Jesus falou ali quando esteve nesta terra e está falando através da sua palavra. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, não entristeça o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria e blasfêmia, de toda a malícia seja tirado de entre vós. Então tudo isso que seja tirado de entre nós, aqui diz, toda a gritaria, toda aqui a blasfêmia, então diz aqui toda a gritaria, todas as blasfêmias, toda a malícia seja tirado de entre vós. Então seja tirado de entre nós, seja tirado de entre vós. Antes sede um para com os outros benignos. Então sede benigno antes um para com os outros, misericordioso, porque é assim que o Senhor Jesus era para conosco, ele era misericordioso, e diz que aquele que é misericordioso, ele alcança misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, perdoando-vos uns aos outros. Então que nós possamos perdoar uns aos outros, não, às vezes não querer perdoar, ter o coração duro, mas perdoar uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, como assim Deus perdoou nós em Cristo, então nós devemos perdoar a cada um, às vezes que tem feito coisas contra nós,
mas não importa, vamos perdoar, porque Jesus perdoou, então nós também devemos perdoar uns aos outros. Então é esta a palavra a qual Deus tem falado aos nossos corações nesta noite. Que você, meu irmão, minha irmã, você que é ouvinte da palavra de Deus, não importa, que você possa se arrepender, possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para que um dia você possa ter a vida eterna, ter esse direito também, a qual o Senhor tem dado, não somente a mim, mas a todos aqueles que entregam a sua vida nas suas mãos. Neste momento eu vou orar a Deus em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Senhor, aqui me encontro na tua presença. O Senhor sabe que eu sou falho, que eu sou fraco, sou frágil, Pai. Mas aqui, ó Pai querido, me encontro na tua presença, Pai, buscando a ajuda dos céus, pregando a tua palavra, a qual nós sabemos, Pai, que nós temos que pregar a tua palavra enquanto é tempo, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, mas enquanto é dia devemos trabalhar, Pai. Aqui estou na tua presença, falando do teu amor, falando da tua palavra, falando, Pai, das tuas maravilha, Pai. Nesta noite eu preguei a tua palavra, a qual, Pai, nos ensina o apóstolo Paulo, para que nós assim tenhamos uma vida diferente, Pai, para que nós possamos assim, Pai, não entrar, falar palavra torpe, Pai. Nos diz a tua palavra ali, Pai, que nossa boca, Pai, só deve proferir aquilo que é do teu agrado. Por isso, Pai, ajuda, Pai. Quantas pessoas às vezes têm falado, Pai, as suas bocas não têm controle, Pai, têm falado dessas coisas, Pai, mas ajuda, Pai, transforma este coração, transforma esta vida, transforma este ser que vão ouvir, ó Pai, este vídeo, Pai, a qual eu estou transmitindo a tua palavra, não para a glória minha, mas para a glória do teu santo e adorado nome. E o meu desejo, Pai, é que as almas se arrependam e venham, Pai, entregar a ti, Pai, e seja salvo, porque nos diz a tua palavra que a festa no céu por um pecador que se arrepende, Pai. Por isso, nesta noite, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, estenda a tua santa e poderosa mão, estenda as tuas mãos, salva a alma para a glória do teu santo e adorado nome, aqueles que estão enfermos nos lares, enfermos na casa, onde se encontrar uma pessoa enferma, oprimido, deprimido, Pai, ali, Pai, tem misericórdia, derrama das tuas bênçãos, em nome de Jesus, liberta, Pai, cada um e dá saúde, Pai, porque o Senhor é todo poderoso, Pai. Derrama das tuas bênçãos sobre esta nação brasileira, sobre os países também, onde estão, Pai, às vezes sofrendo, Pai. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo, por isso entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Hoje é dia 15 de maio de 2026 e estou trazendo esta palavra. Que Deus te abençoe, que todos os que verem este vídeo, que Deus abençoe a cada um nesta noite e amanhã também, quando este vídeo assim for pronunciado, que as pessoas possam assim, ó Pai, ouvir as palavras que são pregadas, que não são minhas, mas que são tuas. Que Deus abençoe a cada um. Fique com Deus. Vocês são bem-vindos aqui para verem a palavra de Deus. São bem-vindos. Pode também, se quiser, pode se inscrever. Não se esqueçam, dá um joinha também, porque é importante para que assim os irmãos, as pessoas vejam que a palavra de Deus está sendo ouvida. Que Deus abençoe e que Deus derrame bênção em nome de Jesus. Agradeço a atenção de cada um. Que Deus abençoe em nome de Jesus.